Oi, eu tenho falado a respeito de Jesus, da Palavra de Deus, de como a Bíblia é incrível, porque ela revela a humanidade. E nós, pedindo a graça do Espírito Santo, a gente vai entender um pouco a respeito de nós mesmos, de quem nós somos, de quem o Senhor é, né? Através da Bíblia, que é a forma como Ele deixou que a gente viesse a saber dele. Então está lá em João, no capítulo 5. O primeiro versículo diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Senhor, dá-nos entendimento, Pai, a respeito desse texto. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração para que a gente venha a crer através da Tua Palavra. Amém. Esse texto revela a humanidade de uma forma tão maravilhosa, gente. Olha só, ali havia, num local, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Era um tanque bastante grande e naquele local se encontrava uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Porque diz a tradição, e inclusive o versículo 4 está entre colchetes, então não está em todos os manuscritos, mas diz a tradição que um anjo descia e movia as águas. E quando este anjo descia e movia as águas, o primeiro que se lançasse nas águas seria curado. E esse texto é sobre um homem que estava doente há 38 anos. E a gente imagina, Vocês podem imaginar um paralítico doente há tanto tempo, paralítico há tanto tempo, com tanta necessidade, e talvez alguém que tivesse uma unha encravada se lançava na água e era curado, E este homem que tinha essa necessidade, ele estava impossibilitado fisicamente de chegar à água rapidamente. Outro, mais ágil, se lançava às águas antes dele. E assim este homem ficou naquele tanque, ao lado daquele tanque, durante tantos anos e tantos anos. E nessa condição, o Senhor Jesus o encontrou. E é lindo isso, gente. O Senhor nos encontra, Não importa a situação em que a gente está, de total desilusão, de frustração, de incredulidade, porque aquele homem era a expressão de tudo isso. Olha só, Jesus em pessoa se apresenta para esse pobre homem e pergunta para ele: queres ser curado? E ele devia estar tão voltado para aquela situação dele, tão voltado para aquele tanque, tão oprimido pela derrota pessoal dele, tão incapacitado, que ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É a reflexão aqui do que é a humanidade.
Ele estava dizendo: eu não tenho quem me ajude, eu estou sozinho, não tenho esperança, ninguém se importa com ninguém. Alguém que tem uma dor de cabeça se lança na água, ninguém está preocupado comigo. E culpa, porque olha só, que coisa interessante, Jesus perguntou uma coisa simples. Jesus perguntou simplesmente: queres ser curado? E a resposta dele é justificando a incapacidade dele, colocando a culpa nos outros. Olha como isso tem a ver com a gente. Senhor, eu não tenho ninguém, eu não tenho quem me ajude, alguém devia fazer alguma coisa, mas ninguém faz nada. Eu estou aqui, eu sou uma pobre criatura que não consigo nem me mexer, eu estou nessa condição, eu não tenho culpa, eu não consigo me lançar e ninguém me ajuda. Só que o Rei da Glória, o Salvador, o Autor da vida, estava ali diante dele. Ele nem tinha se tocado disso. Porque a cabeça daquele homem estava voltada para o tanque. Aquilo era a expressão da religiosidade dele. Às vezes nós estamos tão focados no tanque que a gente esquece, que a gente não lembra que o Senhor está de pé ao nosso lado. Esse homem teve o que os outros enfermos ali não tiveram. Olha só, gente, vamos pensar nisso. Jesus se apresentou para este paralítico, falou com este homem, e havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos junto ao tanque. A palavra de Deus diz que ele olhou para o paralítico, este paralítico, e o curou. E disse para ele: toma o teu leito e anda. Então, ele é soberano, gente. Apesar daquele homem expressar exatamente a sua situação, ele expressou para Jesus a sua revolta. Ele nem sabia diante de quem ele estava. Ele não sabia, porque senão ele ia dizer: quero Jesus, que bom que o Senhor está aqui. Jesus, eu quero, o que eu estou fazendo parado aqui diante desse tanque? Se o Senhor é o autor da vida, claro que eu quero que o Senhor me cure. Mas ele não estava entendendo nada, ele estava focado no tanque. Tem gente presa nos seus tanques, nos seus achismos, nas suas convicções, naquilo que acha que é, da onde vai vir o milagre. Tem gente presa em determinado esquema. Tem que ser assim, será assim, é assim que Deus vai fazer. Esquecendo que Jesus, ele é surpreendente. Ele chega numa hora que a gente não pensa, né? E pergunta: tu queres ser curado? Tu queres? E a resposta, olha qual é a resposta: não sei, não consigo, não tenho, não posso, eu não, ninguém me ajuda. Apesar disso, o Senhor se encheu de compaixão e curou aquele homem. Mas eu quero que vocês reflitam. Eu amo o Senhor Jesus com toda a força do meu coração. E não preciso justificar Jesus de forma alguma. Eu entendi, graças a Deus, que Ele é soberano. Jesus estava nesse tanque. Haviam talvez centenas de doentes. E Ele curou aquele paralítico. Nesse texto. É isso que a palavra de Deus diz. Ele pode ter curado 500 milhares de outros, em outros lugares, mas ali no tanque, ele curou aquele paralítico. Ele escolhe. Ele é Senhor. Ele é soberano. Ele faz se ele quer. Independeu. A fé não foi uma causa da cura deste homem aqui, porque a fé daquele homem estava no tanque
E ele já estava tão frustrado, tão incrédulo, tão tudo, que ele não conseguiu nem responder: Senhor, eu quero que tu me cures, porque ele nem sabia quem era Jesus. Ele nem sabia diante de quem ele estava. Então, vamos refletir no que nós temos crido. Vamos pensar direito, gente. Vamos entender a soberania de Deus. Vamos entender quem Ele é, como Ele nos ama. Mas como Ele é capaz dos sims, sim, e dos nãos, sim. Ele é capaz. Nós não temos como entender, mas Ele faz tudo conforme o soberano conselho da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que a gente possa crer no Senhor e ser curado de tudo aquilo que a gente precisa ser curado, ok? No próximo vídeo, a gente vai conversar mais sobre a pessoa do Senhor Jesus. Fica com Deus.